Hoje, a gente começa um mergulho profundo em uma das maiores histórias de detetive de todos os tempos. Sabe aquele momento exato em que a humanidade simplesmente trocou os mitos antigos por explicações puramente racionais? Pois é uma jornada incrível sobre o nascimento da própria filosofia ocidental e como a mente humana mudou o seu funcionamento para sempre. Vamos lá! O nosso roteiro de hoje passa pelos seguintes pontos. Primeiro, do mito ao logos, depois, Físis e Arché, a escola de Mileto, os pitagóricos e a ordem, o embate de Heráclito contra Parmênides e, por fim, os pluralistas e atomistas. É praticamente o guia definitivo para dominar esse assunto. Parte 1. Do mito ao logos. A grande virada para a racionalidade. Bom, vamos direto ao ponto. Existe uma diferença brutal que marca essa virada de paradigma. De um lado, a gente tem um mito, que é todo baseado em narrativas simbólicas, com a natureza sendo personificada e totalmente dominada pela arbitrariedade divina. Do outro lado, surge o Logos, que foca em princípios racionais, em leis estáveis e na investigação crítica. A grande sacada aqui é a seguinte: a ciência é absolutamente impossível se a regra do jogo diz que deuses caprichosos podem alterar a ordem natural a qualquer momento, certo? O pensamento científico só tem como nascer quando se busca leis necessárias e constantes. A falta de uma estrutura religiosa tão dogmática na Grécia Antiga facilitou enormemente essa revolução do pensamento. E aí surge uma oposição clássica na história: os sentidos contra a razão. Esses primeiros pensadores notaram algo fundamental. Os sentidos mostram só a superfície das coisas. Eles revelam um mundo que está sempre mudando, cheio de multiplicidade e de aparências. Mas é só através da razão que a gente consegue descobrir a verdadeira essência permanente. Imagina a água, por exemplo. Ela pode congelar e virar pedra de gelo ou evaporar e virar gás. Os nossos olhos veem múltiplas formas mudando o tempo todo. Mas a razão entende perfeitamente que a essência, lá no fundo, continua sendo uma coisa só, a própria água. Parte 2. Físis e Arché. As chaves para desvendar o cosmos. O primeiro conceito que a gente precisa dominar é a físis. Normalmente o pessoal traduz isso só como natureza, mas a definição original vai muito, mas muito além de apenas montanhas, rios e árvores. A físis tem que ser entendida como modo de ser intrínseco de algo. É uma força interna incrivelmente viva e dinâmica que explica por que tudo no cosmos está em constante transformação. E então entra a famosa Arché, que é basicamente o princípio fundamental e absoluto da realidade, a origem, o substrato e a causa de absolutamente todas as coisas que existem. Encontrar a Arché era o objetivo número 1 desses pensadores. Entender esse conceito é como decifrar o cálice sagrado da filosofia antiga. É a chave mestra para a gente compreender de verdade como o pensamento metodológico deu seus primeiros passos. Parte 3. A escola de Mileto. Os primeiros detetives da história. Aqui a gente acompanha uma espécie de ping-pong socrático. Detalhe, muito antes de Sócrates sequer existir. A lógica foi evoluindo com uma fluidez impressionante. Olha só como aconteceu. Tales começou o jogo cravando que a água era Axé. Mas aí, Anaximandro logo rebateu a teoria. Opa, se tudo vem da água, como é que a gente explica o fogo? Para ele, a origem não podia ser algo com uma forma material tão definida. Então ele sugeriu o aiperon, que seria um infinito, o indeterminado. E o debate não parou por aí. Logo em seguida, Anaxímenes refinou ainda mais a tese e escolheu o ar, argumentando que os processos de rarefação e condensação do ar é que dariam origem aos diferentes seres, uma verdadeira evolução intelectual em cadeia. Parte 4. Pitagóricos e a ordem. A grande virada matemática. Para essa escola de pensamento, o papo muda de figura. A realidade é puramente ordenada pelos números. O número aqui não é só uma ferramentazinha de cálculo para fazer contas, não. Ele é o próprio princípio gerador de ordem, de medida e de harmonia do universo inteiro. E isso é fantástico porque ao propor que o cosmos é construído sobre proporções matemáticas exatas e não apenas sobre matéria física, os pitagóricos simplesmente anteciparam de forma espetacular a base de toda a ciência moderna. Parte 5. Heráclito contra Parmênides. O embate definitivo. Heráclito eternizou uma frase que é um clássico absoluto. A guerra é o pai de todas as coisas. Isso traz para a mesa o conceito vital do devir, a ideia de que a realidade é uma pura transformação contínua.
Para ele, o universo é como uma gigantesca e dinâmica tensão entre opostos: vida e morte, quente e frio, dia e noite. Mas calma, isso não significa um caos desgovernado. Tudo é amarrado por uma lei racional interna super rigorosa, um logos do movimento. O conflito, por incrível que pareça, é exatamente o que faz a ordem existir. Agora, do outro lado do ringue intelectual, o contraste é brutal. Parmênides chega usando dedução lógica pura para defender que o foco tem que estar na permanência e não na mudança. E o argumento dele é demolidor. O ser é e o não ser não é. Usando única e exclusivamente a razão e rejeitando de vez as ilusões dos nossos sentidos, Parmênides conclui que a realidade verdadeira tem que ser eterna, indivisível e absolutamente imóvel. Só que aí surge um paradoxo lógico gigante. Pensa comigo. Se a realidade é mesmo esse bloco único, eterno e que não se mexe, como afirma Parmênides, como é que a gente explica todo o movimento e a infinidade de coisas plurais que a gente vê no mundo todos os dias? Essa foi a enorme, gigantesca lacuna lógica que Parmênides deixou na mesa. A geração seguinte de pensadores teve que suar a camisa e correr contra o tempo para conseguir solucionar esse quebra-cabeças filosófico. Parte 6. Pluralistas e atomistas. Resolvendo o enigma. Então, surgiram 3 modelos geniais para tentar fechar essa conta de uma vez por todas. A regra geral partia da ideia de que nada vem do nada. O que a gente chama de nascer ou morrer é só mistura e separação de coisas. Primeiro, veio Empédocles explicando tudo através de 4 elementos básicos: terra, água, ar e fogo, que são empurrados de lá para cá pelas forças cósmicas do amor e do ódio. Segundo, Anaxágoras trouxe a ideia das homeomerias, infinitas partículas menores que são incrivelmente organizadas por uma inteligência ordenadora chamada de nous. E em terceiro, o modelo que mudaria a história, o atomismo de Demócrito e Leucipo. Eles imaginaram um universo puramente mecanicista, sem nenhum propósito oculto, feito totalmente de infinitos átomos indivisíveis e pelo vazio absoluto, se movendo e se chocando às cegas. Foi um conceito que explodiria na ciência séculos depois. Bom, para amarrar e consolidar toda essa jornada fascinante, aqui vai um checklist rápido com as 7 lições principais. 1. A revolução do mito para o logos. 2. A troca das velhas narrativas pela razão crítica. 3. Os primeiros filósofos operavam como verdadeiros cosmólogos. 4. A arqué é o princípio central de tudo. 5. Os pensadores de Mileto buscavam uma arqué puramente material. 6. O gigantesco duelo entre a mudança de Heráclito e a permanência de Parmênides. E, por fim, o número 7, os pluralistas chegando para consertar a lacuna do movimento deixada por Parmênides. Essa é a síntese perfeita para entender de vez a evolução desse pensamento revolucionário. Para fechar, vale refletir sobre o peso dessa transição, essa mudança grandiosa de paradigma, o simples fato de que o cosmos deixou de ser apenas um palco para lendas míticas e passou a ser alvo de explicações racionais, não apenas fundou a filosofia antiga, mas plantou a própria semente que germinaria na ciência moderna. Se hoje a gente tem métodos científicos rigorosos e tecnologia profunda, a gente deve muito a essa primeira faísca de racionalidade lá da Grécia. E, observando a imensidão do que a gente ainda não sabe, fica a grande provocação final, que outros mistérios incríveis do universo ainda estão por aí, aguardando pacientemente para que a razão pura finalmente os decifre.